Ainda existe mais. Quantos creem nisso, digam? Vamos lá, ainda existe mais. Mais uma vez, vamos juntos. Ainda existe mais. Eu quero dizer da parte de Deus, não aceite viver abaixo daquilo que Deus preparou. Olha só, hoje eu venho aqui, eu não estou dentro de uma série, eu estou aqui com mensagens específicas, mas mensagens de impulsionamento, e eu sei que tem pessoas nos visitando aqui hoje. Deixa eu contar um pouquinho como que nós construímos aqui na Cristo Vive São Paulo, aquilo que é a voz de Deus. Deus, Ele fala através de séries, Deus fala, logicamente Deus fala através da palavra, mas quando eu falo aqui de um culto, né, Deus, Ele fala através de séries, de encontros, de estudos, de reuniões, existem várias, através do louvor, Deus fala muito, e nós temos vários tipos de série que nós entramos ao longo de um ano, séries teológicas, séries doutrinárias, onde nós trazemos o que é a essência da nova aliança, da graça de Deus, aquilo que eu falo que é o chão, que é o fundamento, que deveria ser de todo cristão, mas eu posso falar de nós, como Cristo vive, o fundamento. Nós nascemos como igreja para pregar uma palavra que é a graça de Deus, a sã doutrina, não a graça barata que muitos falam, mas a revelação daquilo que Paulo teve quando foi ao terceiro céu e ouviu da boca de Deus coisas inefáveis. E esta revelação tem sido dada a Deus há 40 e poucos anos, através do nosso abençoado apóstolo, aqui em São Paulo há 31 anos, através do nosso ministério. Aquilo que está na palavra de Deus. Então esse é o nosso DNA, vamos dizer assim, esse é o nosso carro-chefe, entre muitas aspas. Mas nós temos dessa graça, entenda a minha liturgia aqui, a minha alegoria, algumas ramificações. Então nós trazemos mensagens para a sua família, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física, para a sua vida financeira, ou seja, tudo que a Bíblia tem, nós vamos aqui dissecando, nós vamos aqui, digerindo a palavra, e nós vamos crescendo na graça e em conhecimento, como disse o apóstolo Pedro. E hoje eu trago aqui mais uma mensagem então de impulsionamento, baseado nesta graça, baseado nesta sã doutrina, para que você entenda que existe mais para você viver, porque existe uma voz no mundo querendo que você viva menos, e é uma mensagem que vai te colocar no centro da vontade de Deus, para que você venha a viver e desfrutar daquilo que é plenitude. Em Romanos 12:2, Paulo ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que, igreja? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que está disposto a viver essas três vontades, boa, agradável e perfeita? Então existe mais de Deus para a sua vida. Quem concorda comigo, diga amém. Então olha quem está do seu lado e diga: existe mais de Deus. Acorda esse abençoado, existe mais de Deus para a tua vida. Hoje você vai falar muito, eu vou pregar e você vai falar junto comigo. Põe para mim o texto base onde nós vamos construir esse texto. Eu tenho falado dele já aqui, tem saído porque essa palavra tem sido construída pelo menos em um mês aqui no meu coração. E eu tenho falado sobre isso, eu tenho estudado muito. Quando Paulo escreve em Efésios 3:20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse culto de hoje, essa mensagem surgiu há 2 semanas, quando eu estava orando num culto de oração que nós temos toda segunda-feira. Amanhã estarei lá. Tem sido céu na terra o culto de oração. Se você nunca foi, convido você. Não é um culto de oração, tipo assim, as senhoras que estão orando. É um culto de intercessão, de ministração. Ali o céu abre, a gente fica com música, ministrando, rasgando, adorando a Deus, tudo junto ao mesmo tempo, a palavra, enfim. E eu estava nesse mover há 2, 3 semanas, e eu comecei a orar com base nesta palavra: Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera. Isso aqui é poderosíssimo. E enquanto eu estava ali orando, Deus ia falando no meu coração, eu falei: eu preciso pregar sobre isso para a igreja. Então aqui estamos nós, com uma direção clara do Espírito, entendendo que Deus tem um poder que Ele quer operar através de nós. Quantos compreendem isso nessa manhã? Então curva aí a sua cabeça, vamos falar com Jesus, vamos aquietar mais uma vez o nosso coração. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, obrigado, Jesus, por mais essa manhã, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos na comunhão dos santos, de estarmos reunidos em família. Estamos aqui, Pai, para cultuar o Teu santo nome, e nessa hora o Senhor falará aos nossos corações através da palavra, nessa hora o Senhor falará aos nossos corações através do sermão. Que eu diminua e que o Senhor cresça em mim nessa hora, Jesus, que não seja eu, Fernando, mas o Senhor através de mim, dá direção, exortação, admoestação. A tua palavra, a Bíblia está aberta e o seu coração agora, Pai, está exposto. Portanto, palavra aberta, o Senhor está falando, fala aos nossos corações, porque nós queremos sair daqui não com a nossa fome humana matada, mas nós queremos sair com os nossos espíritos nutridos, Pai, de um bom alimento, porque a tua palavra, ela nutre. Assim oramos, assim nós cremos, e aqueles que estão prontos para receber essa palavra, digam amém. Vamos louvar Jesus com palmas. Glória a Deus. Meus irmãos amados, benditos, família de Cristo, igreja, filhos
de um Deus de amor bondoso, como nós iniciamos o culto, Pai das luzes, onde não há sombra, onde não há variação. Se você faz parte desses filhos de Deus, diga amém. Eu quero iniciar dizendo que uma das coisas mais perigosas da vida espiritual, juntamente com o pecado, logicamente, mas não necessariamente o pecado escandaloso, existe algo muito perigoso que é o conformismo silencioso. Eu queria que você falasse essa expressão para você começar a entender para onde Deus vai nos levar. Fala assim, conformismo silencioso. Ou seja, você vai se conformando, eu acabei de falar o que Paulo diz, não entre na forma do mundo, não vos conformeis, mas de forma silenciosa, progressiva e gradual. Muitas vezes o inimigo consegue nos colocar, pastor Kleber, eu creio que isso vai falar o seu coração hoje, num conformismo silencioso. É quando alguém vai perdendo a expectativa. Será que alguém conhece alguém que está vivendo assim? Eu conheço muitas pessoas que já deixou de ter uma expectativa, não estou falando de nada humano aqui, eu estou falando das coisas do alto, estou falando das coisas de Deus. Uma expectativa de que pode viver mais em Deus, de que pode viver mais, que ainda existe mais. É aquilo que eu coloquei como título, sabe? A pessoa vai deixando, ela vai aceitando viver abaixo daquilo que Deus preparou, ela vai reduzindo a expectativa às coisas naturais, ao que ela vai vendo, na política, na economia, na família, e quando ela se dá conta, esse conformismo silencioso já virou uma cultura dela, já virou uma forma dela viver, dela pensar. Então nós não podemos deixar com que a nossa expectativa, porque a Bíblia diz, no Senhor a nossa expectativa não é frustrada, Ele é um Deus de esperança, nós não podemos deixar com que o inimigo venha roubar de nós essa expectativa. Então, nesse conformismo silencioso, como é que a pessoa vai entrando? Ela continua às vezes vindo à igreja, ela continua vivendo, ela continua trabalhando, ela continua funcionando, mas por dentro já não há mais uma expectativa no grande de Deus. É aquela pessoa que parece que está oca, ela se olha por fora, ela tem, a igreja de Sardes, né? Aparência de que vives, mas as obras são mortas. Então já não há mais expectativa. Ela acorda, vai trabalhar, bate o ponto, ela vai, chega em casa, dá um beijo na testa da esposa, do marido, tal, aquela coisa, vem para a igreja, levanta a mão, fala que crê, mas você não vê essa ardente expectativa mais de ver algo de Deus. Então, sem perceber, eu quero dizer ainda nessa introdução que a pessoa ela começa a aceitar um padrão, ela começa a aceitar viver abaixo daquilo que Deus preparou. Então ela para de sonhar, ela para de acreditar, ela para de querer avançar. E eu acredito então que hoje uma das maiores estratégias do inimigo para essa geração que nós estamos vivendo, o meu olhar pastoral é esse, um olhar clínico pastoral do que eu posso dizer como um prognóstico aqui, como se eu fosse um médico olhando para como se encontra a igreja de Cristo. Esse é o olhar. A geração de hoje, ela desistiu de acreditar. É uma geração que ela não desistiu só das pessoas, porque a geração de hoje desistiu dos relacionamentos. Hoje, muitas mulheres e muitos homens, na faixa dos 30, dos 35, dos 40, 45 anos, falam, não, eu já me conformei que casamento era para a geração dos meus avós. Casamento é uma instituição falida. Isso é o quê? Isso é um conformismo de acordo com o mundo. A Bíblia não diz isso. Então você pegou o padrão do mundo e você se conformou. Romanos 12:2. Não vos conformeis com o século. E quantas pessoas hoje vivem e falam assim, não, eu não dou certo nos relacionamentos. O que é isso? Uma expectativa abaixo. A Bíblia diz, sede fecundos e multiplicai-vos. A Bíblia diz que Deus tem uma família bendita. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma esposa, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou então a gente pegou tudo isso e jogou fora. Então não, hoje todo mundo trai, hoje todo mundo é ruim, hoje todo mundo fica sozinho. Não, isso todo mundo. Nós não somos do mundo, diz Jesus. Ele diz, eu não sou do mundo como vocês também não são. Então eu não posso, MK, pegar o padrão do mundo e colocar no meu coração. Isso é conformismo com a forma do mundo. Só que isso vai acontecendo de forma gradual, silenciosa. Olha lá, a Virgínia separou. Olha lá, não sei o que. Aí você vai baseando a sua vida na influência, no influência, na pessoa que tem status, e não na palavra de Deus. Então eu quero trazer os seus olhos para a centralidade do Evangelho. E que você não venha viver abaixo, aquém daquilo que Deus tem para a sua vida, em todas as esferas da sua vida. Amém, Igreja Cristo Vive São Paulo? Você consegue compreender para onde Deus quer nos levar nessa manhã, ainda nessa introdução? Então tem gente que já aceitou. É como eu disse, não desistiu só de pessoas, ela desistiu de aceitar o que Deus colocou. E ela coloca um limite, ela coloca um stop, um limitador na que não, Deus só pode agir até aqui. Eu falo, então tá bom, então você... Tem um versículo que tem queimado meu coração faz 2 meses, eu tenho falado sobre isso aqui. Jesus, certa vez, não pôde fazer muitos milagres pela incredulidade do povo. A não ser, diz Marcos, lá diz Mateus, a não ser curar alguns poucos enfermos. Ou seja, a expectativa no coração de Jesus ali era fazer mais. Só que ele não fez porque havia incredulidade. Então você vê que, se nós formos olhar teologicamente, só existe uma coisa que impede o agir de Deus, a nossa incredulidade. Deus, ele quer agir, mas se nós não tivermos fé,
E hoje o justo vive pela fé. Se nós não crermos nisso, ele não vai agir. Então nós precisamos crer. Hoje é uma manhã de fé ativada aqui, em nome de Jesus. De você crer que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opere. Então tem gente que aceitou viver emocionalmente travado. Tem gente que aceitou viver espiritualmente mono. Tem gente que aceitou viver preso ao medo. Tem gente que não está vivendo, está sobrevivendo. E já se acostumou com isso. Eu costumo fazer uma alegoria. Sabe aquele cara que tem uma dor crônica no joelho? Ele já começou com uma dor lá, tal, da década de 80, não sarou, foi indo. Aí ele já se acostumou. Ele, não, hoje eu não posso correr porque o meu joelho, hoje eu não posso fazer. Isso é uma dor crônica, não é uma dor aguda. Essa dor crônica hoje, a pessoa ela começa a compensar o outro lado. Ela já começa a ajustar ali. Então ela vai vivendo, ela vai convivendo. Só que ela já se conformou com aquilo. Então essa dor do joelho tem sido muito a vida emocional e espiritual de muitas pessoas. Eu já me acostumei, bispo. Eu já me acostumei com a solidão. Eu já acostumei sozinho. Eu já acostumei que homem não presta. É o que você está declarando, o que você está vivendo. Eu já me acostumei que toda mulher hoje é isso. Eu já acostumei que vida financeira é dívida mesmo, cheque especial. Eu já acostumei. Então não se acostume com o que Deus não tem de costume para você. O padrão que você tem que viver é o padrão celestial, o padrão de Deus, não o padrão do mundo. Não o padrão que a média das pessoas que estão vivendo. Não, mas todo mundo. Não é todo mundo, é o que Deus diz na sua palavra. Então Deus te chamou para viver, não para sobreviver. Quantos creem nisso? Digam amém. Então Deus nos chamou para nós vivermos debaixo de um propósito. É por isso que Paulo faz, põe para mim de novo, meu diácono, uma declaração tão poderosa de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, leia essa expressão comigo agora que nós vamos dissecar ela. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera. E essa expressão eu aprendi há alguns anos com o meu abençoado apóstolo. Do grego é hiperekperisou. Coloca aí na tela, olha só. Ou seja, acima, além, superior. Esse é o hiper. Agora nós estamos vendo a expressão infinitamente mais. Olha o que Paulo estava trazendo na sua fala para a igreja de Éfeso. Olha, Deus ele pode fazer acima, além, superior, para fora, além de, perissos. O que é isso? Abundante, excessivo, extraordinário. Agora pega essa expressão do grego, hiperekperisou. É isso que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Diz que há um poder que opera através de... Se você continuar lendo o texto, é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que esse é um Espírito conosco, nós somos um Espírito com o Senhor. Esse Espírito habita em nós. Então nós precisamos sair dessa forma do mundo, nós vamos sair dessa voz e olhar para o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo está usando uma expressão aqui do original grego muito forte. Então o que a gente entende? Que ele está tentando, vou usar a minha expressão aqui, né? Trazer palavras humanas para explicar algo que talvez fosse impossível de medir. Olha, Deus pode fazer algo impossível, eu não consigo expressar isso. Aí ele vai para o hiperekperisou. Olha, além do mais, Deus pode fazer superior, Deus pode fazer extraordinário, excessivo. Então quando ele diz isso, ele está dizendo que Deus é capaz de fazer além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, além daquilo que você possa enxergar, além daquilo que você pode calcular. Você consegue compreender que essa é a grandeza do nosso Deus? Só que se a gente olha para a realidade, a gente vai abaixando esse padrão bíblico e a gente vai aumentando o padrão do mundo. E eu queria ensinar então aqui ainda nessa introdução algo ao seu coração essa manhã. Deus ele não trabalha no campo do suficiente. Qual é o campo que Deus trabalha? No campo do além. Porque o suficiente é algo que nós humanamente vamos trabalhar, mas Deus não está no nosso campo humano. Deus trabalha no campo além. Deus trabalha com milagres de cura. Olha, é assim que diz a palavra. Mas qual que é o campo do suficiente? É o que a medicina vai dizer. Só que Deus, ele diz, né, a Bíblia diz que ele é o médico dos médicos. Ele está acima da medicina, ele é o criador da medicina. Então, nós podemos entender que medicamente falando, medicinamente falando, você entendeu o que eu quis dizer? Esse verbo aí. Na medicina, na vida financeira, nos relacionamentos, na vida espiritual, Deus ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Conforme o seu poder, não diz que opera lá fora, que opera em nós. Isso aqui é poderoso para nós dessa manhã. Ou seja, ainda existe mais igreja, mais de Deus, ainda tem mais crescimento, mais cura, mais maturidade, mais propósito, mais vida que Deus quer manifestar em nós. Só que nós, muitas vezes, pela nossa incredulidade, a gente vai reduzindo esse padrão. Então talvez as circunstâncias estejam dizendo para você nessa manhã, acabou, o seu relacionamento acabou, o seu casamento acabou, a sua vida financeira chegou ao fim, a sua empresa faliu. Eu não sei as circunstâncias que estão soprando para você, mas Deus ele te trouxe aqui para lembrar que ainda existe mais na sua vida. Ainda existe uma vontade que é além. Ainda existe uma vontade que é superior. Então quero fechar a introdução ainda com algo que ontem, enquanto eu
ajustava aqui o esboço, Deus falava muito, mas o Espírito falava muito ao meu coração, e eu quero abrir meu coração pastoral, porque eu tenho percebido algo muito sério, ainda nesse raio-x da geração. O que eu tenho visto? Eu coloquei aqui no meu esboço. A geração que a gente vive hoje, principalmente que a gente está vivendo hoje no cenário brasileiro, muitas pessoas perderam a esperança de crescer. Por conta da desilusão política, por conta eu não estou aqui pregando A ou B partido, mas da desilusão que está instalada. A crise de roubalheira que assola o nosso país, as máfias, o Brasil está tomado de máfia, de conchavo, de esquema, de corrupção. E isso vem de anos, não é de ontem, não é de agora, isso vem em governos e governos, e saiu um entre o outro, está instalado ainda, instaurado, que seja a expressão, está lá no nosso governo. Então, essa crise política, econômica, essa crise sanitária que a gente vive, de educação, isso tem feito muitas pessoas desta nossa geração, perder essa expectativa. Perder a expectativa em relação ao futuro, porque olha para o Brasil e fala, não tem como prosperar, não tem como avançar, não tem como desfrutar da vida que Deus preparou. E aí a gente vai, como eu falei agora há pouco, em vez de vivendo, a gente vai sobrevivendo. Tem alguém que consegue ver essa análise comigo? Sai, dá um zoom out aí, começa a olhar um pouco do que a gente vive como nação brasileira. E aí as pessoas, elas estão perdendo a expectativa com o futuro, perderam a coragem de sonhar. As pessoas perderam a fé em acreditar que podem viver uma vida abundante em Deus. Perderam, por quê? Porque elas olham para o lado e elas falam, não tem como. Elas olham para o que está acontecendo, não tem como. Olha o governo, olha isso, olha aquilo outro. E elas vão baixando essa expectativa, alguns vão perdendo a expectativa. Mas sabe o que é mais perigoso? É que, por conta dos exageros dentro da igreja, essa expectativa não está sendo estimulada ou renovada, ela também tem sido sufocada, ela também tem sido muitas vezes, tirada. Quais são os exageros? Você já ouviu com certeza a famosa teologia da prosperidade. Então, por conta desses exageros, por conta das distorções, e o Satanás ele é especialista em distorcer aquilo que é bíblico, em distorcer aquilo que Deus diz. O que a gente vive hoje? Muitos crentes começaram a ter medo de viver aquilo que Deus tem, e lá fora bateram e falaram, aqui não tem expectativa zero. Aí foram para a igreja, olha, distorceram tudo aqui. E o inimigo conseguiu colocar dentro do coração humano uma falta de expectativa, ou nenhuma expectativa, ou uma visão extremamente fora, limitada do que Deus diz na sua palavra. Então as pessoas começaram a ter medo da prosperidade bíblica. E eu quero dizer para você hoje, sem medo de ser feliz, eu falo com a mão na Bíblia, não tenha medo da prosperidade bíblica. Não tenha medo. Não tenha medo disso. E aqui eu estou pregando num lugar de muita seriedade, porque eu sei os exageros dentro da igreja de Cristo. Eu sei os exageros com que muitos altares têm feito. Eu sei o que tem sido pregado aí em muitos lugares que se diz igreja. Mas nós não podemos pegar isso, o que é comum, e colocar como normalidade. O que é normal? É o que Deus estabeleceu na sua palavra. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Isso aqui é o que Deus diz na sua palavra. A Bíblia diz que Deus é quem te dá força para você adquirir riqueza. Trabalho nunca foi maldição, é bênção de Deus. O dinheiro atende a tudo. Ou seja, se nós não tivermos uma visão cristocêntrica do que diz a palavra, eu estou falando de vida financeira, prosperidade não só ligada a dinheiro, material, mas a sua vida, o que eu falei agora, relacionamento, como você vai viver com seus filhos. Há uma prosperidade para você viver, uma família próspera, uma abundância de felicidade, filhos à mesa, sem filhos matando pais, sem filhos desobedientes. Isso é prosperidade também, saúde mental, emocional, tudo isso. Não, mas a geração de hoje, todo mundo tem que tomar antidepressivo. Todo mundo quem? Isso não é o que diz a Bíblia. Só que a gente vai tomando, não, é remédio para dormir, remédio para acordar. Eu sei como é que está a coisa aí fora. Só que eu sei também o que a Bíblia diz, meu querido. E eu vou pregar para você com a perspectiva do alto, não com a perspectiva do mundo. Porque se for para eu vir aqui, que nem com todo respeito, o William Bonner, seja quem for o âncora hoje do jornal da depressão da noite, se eu for chegar aqui para falar de acordo com as expectativas humanas, você tira a palavra, então nós não temos uma igreja. Eu estou aqui para pregar de acordo com o que Deus fez na cruz do Calvário. Eu estou aqui para pregar com a perspectiva do alto. Eu estou aqui para ativar a fé, o dom de Deus está em você. É nessa perspectiva, com base nesta palavra, que o justo vive por fé. Não é com base, porque nós não somos guiados pelo que nós vimos, porque nós vemos pelo que nós cremos, diz a palavra. Então você consegue entender que nessa introdução aqui eu estou abrindo o seu coração através da palavra para você entender que dentro da igreja também o perigo, o exagero distorceu a cabeça do povo de Deus. Então na tentativa da pessoa não cair hoje na teologia da prosperidade, ela está caindo na teologia da escassez. E aí o inimigo conseguiu também. Então você vê que esses excessos, e todo recesso vai revelar uma falta, né? Esses excessos de não pode ter nada, mas você tem que ter tudo, senão você não entendeu. Então, e onde é que está Deus em tudo isso? Onde é que está? Então nós precisamos ir para a palavra. Então,
Eu queria que você prestasse atenção naquilo que eu estou lhe dizendo, porque a prosperidade bíblica, ela não é uma idolatria ao dinheiro. A prosperidade bíblica, ela é uma plenitude. É você viver aquilo que Deus planejou em todas as áreas. Que eu acabei de falar, área espiritual, você tem uma prosperidade para viver. A Bíblia diz que o nosso espírito é perfeito. Área emocional, você pode viver emoções saradas. Eu sei o que eu estou pregando, amado. Não vou falar aqui com soberbo, mas graças a Deus, eu tenho minhas emoções saradas no lugar. Nunca precisei tomar um remédio disso, daquilo. E olha que eu lido com pressão o dia inteiro. Não só os meus problemas, o problema é de uma comunidade inteira, porque o pastor é o para-raio de problema. Mas como é que é possível? Porque eu tenho um remédio que é a palavra de Deus, não preciso de remédios. Então é possível? É possível. Família, é possível você desfrutar de uma família plena. Ah, é impossível, todo mundo isso, todo mundo aquilo. É o que você está pegando de padrão para você. A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que o marido é marido de uma só esposa, a esposa é marido de um só homem. Isso é o padrão de Bíblia, padrão bíblico de família. Então tem a prosperidade ministerial, familiar, financeira. Então essa teologia da prosperidade, ela tenta colocar o quê? O homem no centro. Então nós não vamos colocar o homem no centro, isso é pecado. Deus é o centro, Deus é primazia. Só que nós temos que entender que a prosperidade, ela vai colocar o quê? Cristo no centro, e entende que como um pai amoroso, ele quer que os seus filhos desfrutem, frutifiquem, e ele vai ensinar, ele vai dar princípios, ele vai dar valores. Então Jesus nunca vai, você não vai achar na palavra Jesus pregando uma miséria como uma virtude espiritual. Pelo contrário, você conhece João 10,10? Ele diz que ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante. E isso aqui, vida é vida, em todas as áreas, financeira, familiar, como eu disse agora, espiritual, emocional. Agora, o problema é que, muitas vezes, a pessoa, ela não entende o que é essa centralidade dessa prosperidade bíblica, e é o que eu disse, ela não entende, ela fica com medo dos excessos. Então, ela está com medo de cair lá, cai aqui, está com medo de cair aqui, cai lá. E aí, quando ela vê, ela está vivendo aquém, ela está vivendo fora daquilo que Deus quer que ela viva. Então, nós não temos problema em possuirmos riquezas, em possuirmos coisas. O problema é quando as coisas possuem o nosso coração. Aí que está fora, aí você caiu. É quando o teu coração ele está mais apegado em ter do que em ser. Aí, então assim, deixa eu clarificar um pouquinho mais para você, que eu tenho muita coisa para falar hoje. Então, qual que é a centralidade do Evangelho? Eu comecei falando isso, é Deus te livrando daquilo de você mesmo. Então, Deus ele quer trabalhar na sua identidade, no que você é. Então, o primeiro passo de uma pessoa é você falar o que você é em Cristo Jesus e restaurar essa identidade que o mundo distorceu. Então, o mundo vai falar que você não é o que você é, que você não é aquilo, que você pode escolher o que você é. Não, você é o que a Bíblia diz que você é. Quem te criou? Há um plano original. Deus te criou antes da fundação do mundo, diz Paulo. Em amor ele te elegeu, te escolheu, te predestinou. Diz a palavra. Então nós somos criaturas de um Criador. Então, Deus, qual é a minha identidade? Quando eu restauro minha identidade, é ser. Eu sei quem eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou criado por um Deus maravilhoso, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou raça eleita, eu sou o sacerdote. Ó, a Bíblia vai trazer o que eu sou, o ser. Quando eu tenho isso instalado, eu posso então agora desfrutar do quê? Do ter. Porque eu já sei quem eu sou. Qual que é o problema da teologia da prosperidade? Qualquer outro guru vai falar. As pessoas tiram a identidade bíblica e elas baseiam tudo no ter. Então eu preciso ter o carro para eu ser. Eu preciso ter uma empresa para eu ser. Eu preciso ter não sei o quê para eu ser. Então essa pessoa está disfuncional. Agora, quem sabe quem é, essa pessoa, o ter não possui mais o coração, porque ela sabe quem ela é em Cristo. Então, porque eu sei quem eu sou em Cristo, sarado nas minhas emoções, eu posso possuir coisas, eu posso fazer coisas. Por quê? Porque isso não altera a minha identidade. Até porque se eu não tiver, não vai mudar quem eu sou. Sim ou sim, igreja? Se eu tiver muito, vai mudar? Não. Se eu tiver pouco, vai mudar? Não. Porque a minha identidade não está baseada no que eu tenho. Agora, quem se baseou na casa que tem, na empresa que dirige, no que tem, naquilo que pode fazer, se você tira isso da pessoa, ela perdeu o quê? A identidade dela. Porque nunca foi baseada no que a Bíblia diz. Foi baseado na posse. Então você consegue entender como o Satanás ele conseguiu jogar uma seta no coração das pessoas. Então ele baseia toda a vida da pessoa no que ela tem. Então ela vai para a rede social, eu quero ter isso que eu vejo, eu quero ter o que eu estou vendo. E ela não consegue entender que aquilo está tirando, é uma disfuncionalidade daquilo que é o plano original de Deus. Então não tem problema o homem possuir nada, desde que ele saiba quem ele é. E aqui eu fecho essa introdução, como você está entendendo? Agora, essa confusão toda, ser, ter e fazer, está tudo misturado na cabeça do povo. Tá. Aí você vê as pessoas baseando a sua identidade naquilo que elas possuem. Aí se elas perdem aquilo, elas entram em crise, se matam, perdem. O que vai ser da minha vida? Ué, o que Paulo fala? Eu aprendi a estar contente no muito, no pouco. Em tudo dou graças, ele deu tudo posso naquele que me fortalece.
Porque eu sei que eu sou em Cristo. Então, se eu estiver na abundância, glória a Deus. Se eu estiver na escassez, glória a Deus. Porque a minha identidade não muda de acordo com o que eu possuo, com o que eu estou fazendo. A minha identidade está centrada na palavra de Deus. Quando estão entendendo isso, digam graças a Deus. Olha, isso aqui é clareza de propósito e identidade que você está recebendo de Deus essa manhã. Então, eu estou aqui pregando porque eu sinto essa indignação santa dentro de mim quando eu vejo filhos de Deus, sabe, acreditando que nasceram para sobreviver emocionalmente, por exemplo. Quando eu vou aconselhar alguém e falo, não, bispo, todo mundo hoje é depressivo. Eu falo, nome de Jesus, não é todo mundo que é depressivo. Isso é mentira do Satanás. Você vai pegando isso, então, não, todo mundo hoje é quebrado, todo mundo hoje é falido. Não, igreja, Deus não te chamou para viver esmagado da desesperança. Olha o que a Bíblia diz na terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua. Ou seja, o desejo de Deus nunca foi escassez como identidade. O desejo de Deus sempre foi que seus filhos crescessem, amadurecessem, frutificassem, expressassem a plenitude do reino. Esse é o coração de um Deus pleno. Esse é o coração de um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Então o evangelho não é sobre você amar o dinheiro, é sobre você não viver escravizado pela escassez. Não é sobre, não, eu não posso amar o dinheiro. Você também não pode viver escravizado pela escassez. Você consegue entender que esses dois pontos, eles te tiram do que é de fato o evangelho? Então Deus, Ele nos chamou não para a avareza, Deus nos chamou não para uma mentalidade miserável. Lembra que eu preguei há 2 domingos, o coxo que era colocado à porta do templo, eu preciso só de uma esmola. Hoje o povo de Deus vive que nem um coxo, eu preciso só de uma migalha. Vem para a igreja para buscar bênção, você não precisa vir aqui buscar bênção, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos, regiões celestiais. Você vem aqui para cultuar Jesus, é muito diferente. Senão a gente virou aqui algo de barganha. Não, eu vou lá pegar minha bênção. Não, você não precisa pegar bênção, não tem o direito de dar a sua bênção. A bênção foi outorgada por Deus na cruz do Calvário, foi consumado o plano de Deus. Então, se não, eu tenho a mesma mentalidade do coxo. Me coloca, paga meu boletinho, paga meu não sei o quê, dá uma migalhazinha, me dá uma esmola. E assim vive a igreja de Cristo, buscando esmolas. Nós não precisamos comer das migalhas que caem da mesa de Jesus para aquela mulher cananeia. Ele falou, vocês têm lugar à mesa, os filhos, eles têm lugar ao banquete. Deus já nos colocou nesse lugar assentados à mesa com Ele. Disse o apóstolo Paulo, estamos juntamente com Cristo assentados em lugares celestiais. Então é dessa perspectiva que o reino funciona. É dessa perspectiva que a nossa vida tem. Então isso é você não se conformar com o mundo, não se conformar com o que está instalado aí fora, e você colocar o seu pensamento na palavra de Deus. Então a verdade é que quem vai pensar muitas vezes pequeno demais, acaba vivendo abaixo daquilo que Deus preparou. Então nós precisamos entender o que Deus tem na centralidade bíblica. É isso que eu quero viver, ponto final. Eu quero viver, vamos fechar a introdução para eu ir para frente aqui. Levante para a sua mão e fala comigo assim, eu quero viver. Fala, o meu desejo é viver no centro da vontade de Deus. É esse o lugar que a gente tem que estar, amado. No centro da vontade de Deus. Você consegue dizer para quem está do seu lado? Fala, busque estar sempre no centro da vontade de Deus. Vamos avançar então. Ponto 1. Dito tudo isto, existe mais do que você está vivendo. E agora eu quero impulsionar você para esse centro da vontade de Deus. Em Números 13:32, diz assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Não sei se foi assim que eles falaram, mas imagino que eles botaram um terror. Porque diz que eles infamaram e diz que durante uma noite inteira, toda a congregação chorou. Toda a congregação ficou desesperada. Então Israel, eu tenho voltado nisso, porque é um pouco da que a gente tem vivido como igreja. Israel, ele saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Deus, ele estava ali levando o povo para uma terra que mandava leite e mel. A promessa não era para Moisés, era para Abraão, lá 430 anos antes. O povo está vendo a cidade, o povo está pela primeira vez, eu falo, molhando o pé ali na água, vamos pular, estão vendo, mas o povo começou a desejar a volta. O povo resolveu, olha, presta atenção, eu estou falando do povo de Israel. Deus falou assim, tem uma terra que manda leite e mel. Eu tenho uma terra onde vocês vão viver o mais que o suficiente. Eu tenho uma terra que não é mais mentalidade escrava, não é mais mentalidade de peregrino, que era o deserto, é uma mentalidade de posse, de propriedade que é de vocês. O povo não quis aqui, o povo quis voltar para a escravidão. O povo quis retroceder. Por quê? Porque o Egito ainda estava no coração dele. Isso aqui é um alerta para todos nós, porque o deserto ele pode se tornar confortável para quem perde a visão de Deus. Se eu perder a visão do que Deus está falando na sua palavra, eu me conformo com o deserto.
Eu me conformo com a dor no joelho, eu me conformo com a emoção, eu me conformo com a finança, eu me conformo com o casamento falido, eu me conformo aquém daquilo que Deus quer que eu viva. Por quê? Porque eu me acostumo com o deserto. Os caras estavam vendo a plenitude, mas o coração deles, eu tenho pregado sobre a mulher de Ló. Ela só virou, o coração dela estava lá. O coração deles estava lá. Toda vez que Deus abre uma porta, você precisa entender, a sua alma, o seu coração, ele vai querer retroceder. Porque é mais confortável. Se você for olhar, a neurociência vai chamar isso de um padrão de autossabotagem. Esse povo, toda hora se sabotava. O povo de Deus abria a porta, Deus impulsionava, eles, não, a gente quer voltar, a gente quer retroceder. Deus libertava, não, a gente vai ficar cativo de novo. Deus falava, não mistura com isso aqui. Eles misturavam com aquilo lá e tinham que pagar. Era o tempo inteiro nesse ciclo de repetição. E assim vive a humanidade, assim vive a igreja de Cristo. Deus está apontando para algo, Deus está direcionando, Deus está falando, é avanço, Deus está falando, é para frente. Não, mas é mais confortável ficar onde eu já conheço. Então eu prefiro ficar na escravidão. Porque lá nós tínhamos picanha e cervejinha. Isso foi o que eu preguei, mas a Bíblia fala, lá nós tínhamos carne nas panelas. O povo disse isso. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto, mas lá a gente tinha carne, mas lá a gente tinha aquilo. Mas lá, eu estou levando vocês para a vontade de Deus, estou levando vocês para a plenitude, eu estou levando vocês para uma terra que manda leite e mel. Mas o povo queria voltar o tempo inteiro. Então veja esse padrão. E a gente precisa estar atento, porque muitas vezes a gente também está, em algumas coisas, tentando retroceder. Então esse é um alerta para todos nós, para aqueles que têm vivido essa vida de uma comodidade. Tem gente que se acostumou com essa escassez, com a mediocridade, com a vida espiritual, com a frieza espiritual. Tem gente que já se acostumou, vai para a igreja e fala, eu vou, por que você vem para a igreja? Eu nem sei, eu vou porque é rotina, porque domingo é dia de igreja. Então o que é isso? Isso é frieza, é monidão, frieza espiritual. Tem gente que já acostumou com relacionamentos quebrados, com uma vida sem expectativa. Tem gente, como eu disse, se acostumou com a solidão amorosa, mas Deus não te chamou para viver limitado ao deserto, meu querido. E eu trago aqui uma ira santa, um inconformismo como seu pastor. Talvez eu esteja mais inconformado que você mesmo, ativando você hoje desse lugar de monidão, diz que os mortos estão a ponto de ser vomitados da boca do nosso Deus. Então a estratégia do inimigo é fazer com que você olhe para o deserto com uma visão acomodada. Não é tão ruim assim, né? Veja bem, essa é a visão do inimigo. O inimigo quer que você se acostume com o deserto, mas Deus, ele diz que quem se acostuma com o deserto vai parar de sonhar com a terra prometida. Então, se você ficar se acostumando com essa limitação toda, você vai falar, quer saber? Eu nem quero o que Deus tem para mim. Por quê? Eu já me acostumei com a dor no joelho. Eu já me acostumei a corrigir. Eu já me acostumei com isso. E Deus falando, você não tem que acostumar com nada que não seja o que eu tenho para você, não. Não pode fazer muitos milagres pela incredulidade. Eu vejo muitas vezes Deus falando assim, por quê? Porque a graça é um pacto do bem real, não é? Na lei era pacto de maldição e de morte, era a sombra dos bens vindouros. A lei, Moisés, graça, Jesus. Na graça, o bem é real. Então, na graça, tudo já foi consumado na cruz. Eu vejo Deus com as mãos abertas falando, venham filhos, venham desfrutar, venham experimentar da terra que manda leite e mel. E o povo falando assim, mas será? Está tão bom aqui, para que eu vou mexer com isso? Eu podia dizer para você, estava tão bom ficar nesse cinema e no office, estava tão bom, para que eu vou tentar inventar de comprar uma propriedade com um dinheiro que eu nunca vi na vida, que eu nem tenho esse dinheiro, que a igreja nem tem esse dinheiro, a igreja tem 50 mil, a propriedade custa 10 milhões, o que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui, para que a gente vai se meter com isso mesmo, né? Não seria mais cômodo, igreja, viver pelas circunstâncias? Eu tenho ensinado você, a circunstância não pode ser a sua visão. A visão é o que Deus fala na sua palavra. E quando você tem a visão baseada na palavra, quando você tem a palavra de Deus, as circunstâncias têm que ser esticadas pela visão, e não o contrário. O que a gente vive hoje? As circunstâncias aprisionando o povo. Não, então fica aí mesmo, porque você só estudou até a 3ª série. Então fica nesse lugar. Você não pode crescer, você não pode... Você vai empreender? Não vai empreender, não. Quem é você para empreender? As circunstâncias estão aprisionando. Olha, a Bíblia não diz nada disso. Só que a gente vai se acostumando. Eu chegasse aqui para a igreja, é o seguinte, o que temos para agora é o cinema até... Ia ficar bom, você vai, tá bom, vamos ficar nesse cinema. Mas Deus falou, tem uma terra, tem um lugar. Mas tem recurso? Não tem recurso, mas tem uma palavra. E a gente vive pelo sobrenatural, não pelo natural. Então vamos avançar. Em alguns meses nós estaremos cultuando lá, depois de 3 anos. Aconteceu, não sei como, aconteceu. Sem recursos, aconteceu. Compramos sem dinheiro, não sei, Deus fez. Por quê? Porque nós decidimos marchar diante do mar. Então, quando eu venho aqui pregar isso, de verdade, eu não estou pregando para, é bonitinho isso, eu estou pregando algo que é all-in. Eu falo para mim, a gente está vivendo isso, não tem molhar o dedão, não. A gente está imerso nisso. Ou vai. Fé é isso. Ou é. Não tem esse negócio, eu vou ver se dá, se não eu tenho um plano B, um C. Bispo, eu sentei com uma abençoada aqui da igreja, eu acho que ela está me ouvindo em algum lugar. Uma vez, eu contando que a gente estava comprando a propriedade, estava no almoço falando, olha, é isso. Aí ela falou assim, bispo, mas é 6 milhões mesmo? E quantos que a igreja tem? A gente tem 50 mil. Aí ela perguntou para a minha mesa, e qual que é o plano B se não der certo? Aí naquela hora eu fiquei assim,
Eu falei, não tem. Sabe, eu fiquei dentro de mim assim, falando, vai ter que dar certo, querida. O que é isso? É fé. Mas lógico, nós estávamos baseados numa palavra, não era uma loucura da carne. Então nós não podemos acostumar com o deserto, porque quem se acostuma com o deserto vai parar de sonhar com a terra prometida. Para eu ir para o ponto 2, me ajuda a pregar para quem está ao seu lado. Diga isso. Não se acostume com o deserto, senão você vai parar de sonhar com a terra prometida. Segundo, o medo faz as pessoas aceitarem limites. Esse é o medo. Lá em Números, ainda no texto 13:33 diz: mas vimos ali gigantes, os filhos de Anak são como gigantes, são como descendentes de gigantes. E éramos, olha isso aqui, ó. O que é isso? E éramos. Eles estavam baseando a identidade deles. Pega o que eu falei no começo. Eles estavam baseando a identidade deles naquilo que eles estavam vendo. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então é hoje você olhar para as circunstâncias e você falar assim, não, eu sou isso. Por quê? Porque o bairro que eu moro é isso. Porque quem mora do meu lado é isso. Quem fala é isso. Quem me falou, meu pai falou a vida inteira isso. Minha mãe falou a vida inteira, então eu sou isso. Não, isso é o que o povo estava falando, de acordo com os gigantes. Qual é o gigante hoje que está determinando a sua identidade? É a pergunta que eu faço. Qual que é o gigante hoje que está determinando quem você é? E éramos, eles pegaram para a identidade. Nós somos o quê? O que os gigantes falam que nós somos. Que nem falavam, que eles achavam, né? Então eu não sei quantos aqui repararam já nessa história que os gigantes, eles não impediram Israel. O que impediu Israel de avançar? Os gigantes, tipo assim, eles estavam de boa na lagoa. Eles estavam lá na terra. O que impediu eles de avançarem? A mentalidade deles. Você consegue entender? Os gigantes não olharam para eles e nós vamos devorar vocês como pão. Não. Eles olham os gigantes e eles falam, nós éramos como pães, como gafanhotos, eles vão nos devorar. Os gigantes estão de boa lá, curtindo a vida deles, tal, que... E o povo, então, o que impede muitas vezes você avançar não é o gigante, é o que você pensa a respeito do gigante, consegue entender? Eu tenho atendido alguns pacientes na minha vida profissional, no consultório, e eu estava atendendo uma abençoada, que ela queria fazer um procedimento estético lá, e ela me procurou assim, pisando em ovos, tal, eu queria fazer isso. Aí ela foi, fez o procedimento, está tudo certo. Ela falou, bispo, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, fale, querida. Ela, você acredita que eu achava que isso aqui era extremamente impossível de fazer? Eu falei, por quê? Ela, eu achava que ia ser muito caro, que não... Eu só mandei uma pergunta, só me falou, só aconteceu. Eu falei, então, o problema é disso, as pessoas deixam de viver coisas porque elas criam na cabeça dela antes. Isso aqui vai ser, isso não é para mim. O que vai ser? Amado, só se mova na direção daquilo. Só dê um passo na direção daquilo. Só vai, como diz minha esposa, só vai. E não, éramos como gigantes. Não, isso não dá. Quem pensa... E aí você vai deixando com que toda essa visão deturpada, de acordo com as circunstâncias, determine quem você é. Fala assim comigo, eu nunca mais vou deixar umas circunstâncias moldar a minha identidade. Isso aqui é poderoso, se você pegar isso aqui nessa manhã, nunca mais, meu querido. Então 10 espias olharam para a promessa e enxergaram possibilidades. Só que a gente vai ver aqui, por que o medo distorce a visão? Porque a maioria ali olha com medo e vai infamar toda uma terra, toda uma congregação. Então o medo faz alguém ficar pequeno, perto daquilo que Deus já fez. Deus prometeu entregar algo, mas o medo fez eles ficarem pequenos, perto daquilo que Deus entrega. Uma terra que manda leite e mel. Tem pessoas que Deus já chamou, só que elas ainda estão paralisadas. Deus já falou, só vai. Como vem, anda, vai para frente. A pessoa está lá, mas será que eu vou mesmo? Chove no novilho, chove fora do novilho, chove aqui, mostra a zebra, mostra as listas, mostra, tipo Gideão, eu só vou. Deus está falando, só vai, meu querido, eu já falei, já preguei, já mostrei na palavra, já impulsionei, já pus o bispo Fê lá esgoelando, faz 3 cultos que ele está falando para você, vai. Você está aí, será que é para eu viver? Será que Deus quer? Eu vou orar para ver se Deus quer que eu realmente tenha um casamento feliz. Você testifica essa palavra. É mais cômodo para você ficar nessa dor, você já se acostumou com ela. É mais difícil você sentar com a sua esposa, né, meu querido? E você ter uma conversa difícil e arrumar o que tem que ser arrumado. Eu sei que é mais difícil, então eu prefiro falar, não, realmente é difícil. Porque agora já tem um estranho dormindo do meu lado aqui. Eu não vou falar com essa mulher, não. Essa mulher que você casou, que você era doido lá na juventude, apaixonado. Vai lá acessar o coração dela. Esse é o seu jardim, cultive ele. A direção era só essa para Adão, cultive o jardim, só cultiva. O coração da nossa esposa é um jardim que a gente tem que cultivar. Só que aí, agora já tem um abismo, e aí, então é mais fácil eu falar que, já não é mais a mesma coisa, é um demônio aqui que está no nosso... Que demônio? É mais fácil chamar de demônio, né? Não, é você que tem falta vergonha na cara, porque é mais difícil falar, é mais fácil você falar, não, é o demônio que dorme entre eu e minha esposa. Não, é a sua falta de caráter mesmo, de vontade de posicionar e falar, de se acertar. É só isso. Aí o que você chama de demônio é só a ação que você não quer ter. Vai lá, conversa com a tua esposa, ora a Deus, chama. A gente precisa acertar isso aqui, a gente precisa resolver isso aqui, a gente precisa... Toque nas feridas.
Então você vê que muitas vezes a gente vai construindo, aí depois vem para a igreja, não, eu vou lá buscar minha bênção. A sua bênção é você chegar em casa, sentar seus filhos na mesa e falar de Jesus e pôr padrões na sua casa. Isso é a bênção que você precisa, querido. A sua bênção é entender que você pode sim viver uma vida e desfrutar e não ficar vivendo de escassez em escassez. Então você buscar trabalhar, digno, levantar. O trabalho dignifica o homem, é você buscar oportunidades, é você estudar, se capacitar, falar, não, peraí, Deus tem isso para mim, então eu vou buscar sentar, eu vou me capacitar para que... Não, Deus abre a porta, Deus abre, você não está pronto para entrar. Então você vê, aí fica assim o povo sentado esperando alguém vir tirar você desse sono. Eu cheguei aqui hoje como seu pastor, eu falei, vai, Deus já falou, avança, anda. Tem alguém ouvindo a voz de Deus essa manhã aqui? Então nós não podemos ter medo, porque o medo tem paralisado as pessoas. Medo de errar paralisa as pessoas, medo do futuro paralisa as pessoas, medo da rejeição paralisa. Eu fui rejeitado na infância, deixa a sua infância lá. Deixa lá, eu sei que o Lucão falou isso aqui para os jovens ontem. O que aconteceu lá atrás, te feriu. Aí você anda para frente, como eu falei a mulher de Ló, olhando para o passado. O que era para ter te ferido só na década de 80, te fere na de 90, na de 2000, 2010. Por quê? Você traz o sofrimento aqui. Ei, deixa o passado lá e avança para cá. Deixa aquilo lá, não vai mudar nada. Resolve seu passado logo, deixa ele lá no mar do esquecimento. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jesus diz através do apóstolo Paulo que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E você quer ficar vivendo a velharia da sua vida antiga antes de Jesus? Deixa isso lá no passado. Sabe mais o que medo faz com você? O medo, ele diminui você antes da batalha começar. E éramos como os nossos... Eles nem começaram a lutar. E éramos como os nossos próprios olhos, como pães, eles gafanhotos, eles vão nos devorar. Então quem vive pelo medo não vive o melhor de Deus. Por quê? Porque o medo, ele é totalmente contrário da fé. Você não pode estar tendo fé e medo ao mesmo tempo. Ou é eia, subamos e possuamos, ou é éramos como os nossos... Não tem como você ficar no eia, era... Não. Ou você está na fé, ou você está com Josué e Caleb, ou você está com os outros 10 espias, na frequência do medo. Deuteronômio 1:21 diz, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra de... Como é que com essa palavra você vai ter medo de alguma coisa? O Senhor colocou uma terra diante de ti, sobe e possua. Como te falou o Senhor, Deus dos teus pais... Não temas e nem te assustes. Amado, tem algo hoje que Deus está falando para você, já está na sua frente, só vai, avança e possui isso. Eu já coloquei aí diante de ti. Avança! Então Deus já tinha entregado uma terra, mas o medo fazia aquele povo parar de agir, ou fazia eles agirem como derrotados. E é assim que hoje as pessoas se encontram. Deus já liberou a promessa, Deus já falou, pode avançar, a terra está aí. Mas o quê? O pensamento, a mentalidade está presa no medo. E o medo faz você se comportar como alguém que não recebeu ainda, que Deus não entregou. Se você for ler toda a história de Josué está falando toda hora, vamos lá, possuir a terra que Deus já nos entregou. Josué nunca fala no futuro, Deus vai nos entregar. Deus já nos entregou. O que é? O bem já é consumado. A gente só vai possuir o que já é nosso. Mas tem gigante lá, não importa, a terra é nossa, Deus nos deu, a gente vai possuir, Ele já nos entregou. Então não é você ficar colocando num futuro, num gerúndio, eu estou fazendo, mata esses gerúndios da sua vida. E aí, amado, você vai, não, eu estou fazendo um negócio, eu estou pensando, eu vou não sei aonde, eu estou vendo, tira esses negócios que eu estou vendo, ou você fez ou você não fez. Esse eu estou fazendo é tipo a Dilma, né? Eu estou fazendo, a gente está indo, e nunca concretiza o negócio. Estou fazendo, estamos vendo um plano, estamos preparados. Amado, ou você está fazendo ou você não está fazendo, não tem outra saída. Aí você fica se enganando. Então, vai e possui aquilo que Deus lhe deu. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Para de ficar paralisado pelo medo. Eu quero mostrar para você, e eu vou declarar a palavra de Isaías 41:10 sobre a tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Isso aqui é Deus falando com alguém aqui nessa manhã. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Não eu que estou falando, Fernando, é Deus falando com você nessa manhã. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O que Deus está falando? Com o meu poder, com a minha autoridade, eu te sustento. Isso é fiel para a sua vida, é fidelidade sobre a tua vida. E aí você está lá, e éramos como gafanhotos aos seus próprios olhos. Para com isso, meu amado, receba a palavra de Isaías 41:10 na sua vida nessa manhã. Eu te ajudo, diz o Senhor, eu te guio, não te assombres. Terceiro de hoje, a fé, ela vê o que ainda não existe. Isso é fé. Romanos 4,17 diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. E o que a Bíblia está dizendo através de Paulo? E chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão, ele recebeu uma promessa, vamos falar humanamente dizendo, impossível. Impossível. Abraão, tiozinho já. Sara diz a palavra, não tinha mais o costume das mulheres. Impossível.
Impossível, impossível. Não tem como ser, humanamente falando. Não fazia sentido algum. Então eu gostaria de te ajudar nessa hora. Por quê? Porque eu sei que eu estou pregando para alguém aqui hoje que está vivendo uma realidade totalmente contrária. Aí você ouve eu pregando e fala assim, ele não sabe a minha realidade. Ele não sabe o que eu estou vivendo. Eu costumo dizer, você não sabe o que eu estou vivendo também? Não, ele não sabe, não é possível que ele está pregando. Abraão recebeu uma promessa totalmente, humanamente falando, impossível de acontecer. Mas eu quero que você entenda, porque a fé não é você negar a realidade. Em nenhum momento, nessa peregrinação nossa, a gente negou a realidade dos fatos. Nós temos essa quantia, o gigante é tanto, é isso. Então, entenda, a fé não é você negar a coisa real. A gente não é, como dizem, negacionistas. Não, eles são... Eu estou vendo, tem gigante, tem lutas, tem isso. Isso não é... Então, fé não é negar a realidade. O que é a fé? A fé é você acreditar no que está acima da realidade. É isso que é fé. Então você olha a realidade e fala, tá bom, essa é a realidade humana, mas eu creio que pela fé existe uma realidade do mundo espiritual, e eu vou crer desta forma, eu vou enxergar com os olhos da fé. Mais uma vez eu cito, não somos guiados pelo que nós vemos, nós somos guiados pelo que nós cremos. Você quer aprender algo poderoso aqui com Deus? Quantos querem aprender algo poderoso aqui com Deus? Você está aprendendo? No texto que a gente acabou de ler, Abraão, ele não tinha filho. Coloca para mim de novo, volta lá, Enoque. Como está escrito, por pai de multidões te constituí. Deus está falando com um cara, na sua carne, na sua humanidade, já velho. E Deus está falando, eu te constituí como pai. Perante aquele no qual creu Deus e vive com os olhos, que chama a existência as coisas que não existem. O que a gente está aprendendo aqui? Quando Deus está falando com Abraão aqui, Abraão não tinha filho, mas Deus já o chamava de pai. Deus, ele não precisa que algo aconteça para já declarar aquilo que ele já viu pela fé na sua vida. Você consegue compreender isso? Você precisa ver para crer. Você precisa tocar, mas bem-aventurados os que não viram, mas creram, disse Jesus. Então Deus já está falando com Abraão na perspectiva de pai. Isso aqui é poderoso, porque Deus, ele não conversa com a gente baseado no que ele está vendo. Deus, ele conversa assim... o seu cenário atual é esse. Não, Deus conversa baseado no destino, naquilo que Ele quer para as nossas vidas. Ei, pai de multidões. Abraão falando, com quem que ele está falando? Eu, velho, minha esposa sem costume das mulheres, minha esposa já velha. Eu, pai de multidões. Isso aí é sarcasmo, Deus está tirando com a minha cara. Não, Deus está falando com Abraão na perspectiva do destino dele. Deus está falando com você nessa manhã, nessas mensagens, não com a sua realidade, mas naquilo que Ele já te enxergou lá na frente. Então, alinha essa visão, a visão do alto. Alinha a sua ótica, a ótica de Deus. Talvez a sua realidade hoje pareça contrária, mas Deus, ele não está preso ao que você vê. Fala comigo, Deus não está preso ao que eu vejo. Então eu volto para fechar. A fé não é você negar a realidade. A fé faz você enxergar além da sua e da minha realidade. Isso é o que Deus nos ensina quando Ele está chamando Abraão de pai. E mesmo antes de Deus dar um filho para Abraão e fala, e aí, paizão? Aí Abraão fala, está tirando comigo. Não, ele está falando no futuro, está falando com o que já aconteceu no mundo espiritual. Ele está tratando Abraão com as coisas com a fé, que traz à existência as coisas que não existem. Então, o nosso objetivo hoje é começarmos a enxergar da mesma forma pela qual Deus vê. Eu vou dizer para você, antes de nós pisarmos naquela sede, há anos, eu já tinha desenhado aquilo há muitos anos. Eu posso provar para você. Eu vou provar. O caderno com a data escrito, desenhadinho, mostrado, tudo aquilo. Por quê? Já tinha sido criado aqui, através da fé. Pelo menos em 2018. Já tinha sido declarado aquilo. E agora, em 26, a gente vai possuir algo. Como que você... Por quê? Qual que é o segredo dessa manhã? A gente alinhar a nossa visão à visão do alto. A gente usar o dom da fé que está pela graça sois salvos mediante a fé. Isso também de vós é um dom. Ou seja, o dom da fé que Deus já nos deu, ativar isso, enxergar com os olhos da fé e nós começarmos a nos mover não pela realidade, mas nos movermos de acordo com o nosso destino que Deus já decretou e que Deus já falou. Isso aqui é para você sair daqui hoje, sabe, desfrutando de fato daquilo que você nunca desfrutou nessa vida. Então esse é o nosso objetivo. Fala comigo, meu objetivo é alinhar a minha visão à visão do céu. Prega para quem está do seu lado e fala, tenha esse objetivo, meu querido. Alinha a sua visão à visão do céu. Amém, Marcos? Deus não está vendo como a gente está. Deus já não enxerga pela forma com que Ele nos vê no futuro, como nós estaremos pela fé. 2 Coríntios 4,18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, olha aí. Mas as que se não veem são eternas. A fé não é negar o visível, meu querido. A fé é você entender e focar naquilo que é eterno.
É você focar naquilo que Deus já falou, naquilo que é de fato definitivo. Paulo disse, não atentando nas coisas que se veem. Qual que é a geração de hoje? Está tentada demais, está com atenção demais nas coisas que... Não, estou vendo aqui, só posso ficar aqui. Deus fala, não se atente nas coisas que você vê, mas nas que se não vê. Como é que eu vou me atentar naquilo que eu não vejo? Só se eu enxergar pela fé. Porque você não está vendo. Você não está. Tem umas coisas que eu quero falar aqui, não sei se a igreja está pronta para ouvir. Está assim, Marli? Porque a gente fica nessa fé lógica. A fé não tem nada a ver com a lógica. A fé não tem nada a ver com a lógica. Diz que, por uma palavra, Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. E as coisas que se veem passaram a existência das coisas que não se veem, das coisas invisíveis. O visível passou a existir das coisas que não se veem, diz a palavra. Então, esse Deus nosso é um Deus que declara, é um Deus que fala e coisa. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esse logos é Deus, a palavra é Deus. Quando você está lendo a palavra, você está trazendo, o verbo era Deus. Ou seja, que você aprenda o poder disso com aquilo que você está declarando, com a sua palavra. Isso aqui é oração, isso aqui é você, sabe, alinhar. A graça é um pacto de boca. O profeta diz, aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu creio, eu profetizo e declaro. Qual que é a grande problema da geração? Só fala de acordo com a miséria, só fala de acordo com a perspectiva do jornal, só fala de acordo com as coisas que estão vendo, não se atentando pelas coisas que se veem, disse o apóstolo Paulo. Só que se você só fala de acordo com isso, comece hoje pela fé a enxergar coisas que você não consegue ver. Nós não enxergamos no mundo espiritual, mas elas existem. Elas existem. Diz que o mundo invisível é mais real do que o visível. Mas você consegue ver o sinal do Wi-Fi? Você não vê. Mas você acredita que o Wi-Fi está aí conectado? Ah, eu acredito, porque está rodando a internet. Então por que nas coisas espirituais você não consegue ter a mesma fé? Não, porque a frequência do Bluetooth aqui conectou, pum, pareando. To Bluetooth, to ice, a chinesa está falando na sua vida, você acredita. Comprou lá na Shopee isso aí, né? Porque as coisas original não falam assim, não. Você pega o cara na hora. Quando ri é porque comprou, se identificou. To Bluetooth, to ice, to connect. Eu nunca entendi o que aquela japonesa fala. Enfim. O Bluetooth, as coisas... Amado, creia. Creia. Você vai chegar em casa, vai ver uma realidade. Um casamento, uma vida financeira, sua profissão, sua vida profissional. Eu quero hoje que você, como Abraão, que você ouça Deus falar com você de acordo. Bispo, eu estou falido, eu estou quebrado, eu estou endividado. Deus está falando, ei, empresário, multimilionário. Não, olha, fala multimilionário. Eu não quero isso para mim. Então não queira. O dinheiro atende a tudo, não tem problema, amado. Com o dinheiro você investe em vidas, em almas, você prega Jesus, o reino avança. Mas você fala, não, por quê? Porque é muito diferente daquilo que você ouve. Aí você fala, não, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro ficar batendo na porta do gerente, falando, ei, deixa eu negociar isso aqui, deixa eu pagar. Deus não quer isso para você, meu amado. Deus não quer isso para você. Isso não dá testemunho da glória de Deus. A Bíblia diz, através de Paulo, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual que por nosso intermédio honras são tributadas a Deus. A tua prosperidade gera glórias ao nome de Jesus. Só que a gente, não, esse papo eu não quero falar, não, porque isso aqui é estranho aos meus ouvidos. Tá bom. É o que eu falei, você saiu da centralidade bíblica. Você saiu do que Deus diz. Então tá bom, pela incredulidade Deus vai fazer muitos milagres. Ei, você que tem um casamento abençoado. Não fala isso não, você não conhece a minha esposa, não fala casamento feliz, abençoado. Não quero isso. Então tá bom, então, você que tem esse casamento, que é um trapo. Isso cai bem no meu coração. Porque você está acostumado com isso, mas Deus está falando, não viva aquém do que eu tenho para você, é o tema de hoje. Deus tem mais. Deus tem mais, igreja. Uma plenitude, uma vida abundante. Então a fé é isso, a fé não se alimenta de um cenário. A fé ela vive através das promessas, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem são temporárias, as que se não veem são eternas. Então eu quero estar atento, tem alguém comigo hoje, atento nas coisas que eu não vejo. Se eu fosse estar atento na minha realidade, amado, nós estávamos aí perdidos. Deus levou nossa mãe. Nós não temos mais um prédio para cultuar. Fecha a igreja. Isso era a realidade. Deus falou, não se atente, Fernando, nas coisas que você vê, porque é uma palavra. A transição não é só uma transição física, espiritual, é uma transição física. Há uma terra, você vai guiar um povo, vai passar um Jordão, vocês vão acampar em Gilgal, vocês vão estar num lugar preparado, um tabernáculo, uma tenda lá, uma caverna, mas depois vocês vão passar por um lugar e vocês vão possuir uma terra. Alguém falou isso? Na fé eu já tinha visto isso com Deus, meu querido.
Aí agora aquilo, né? Chega aqui, oh, que bênção. Em 3 anos no luto, você conseguir enxergar isso. Isso é fé. 4, 5 anos, você está ali no meio do maior luto da sua vida. Todo mundo falando para você, amaldiçoa Deus e morre, sabe? A mulher de Jó, cai fora, não vai dar mais não, já era, deu ruim, vai ver outra coisa. Não, há uma palavra. Ei, Pedro, vem. Pedro, come on, vem, Pedro. Mas e o mar revolto? Pedro, vem. Pedro vê uma palavra, vem, é suficiente para você andar sobre as águas. Na verdade ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que está disposto a andar sobre uma palavra. Eu estou pregando para alguém nessa manhã que está disposto a não ficar olhando o tamanho do barco, o tamanho da chuva. Ah, mas é um fantasma. Mas há uma voz que está dizendo vem para você. E o que te impede de ir lá? A incredulidade. Aí no barco, mas eu vou sair sozinho, o que vão pensar de mim? Corre do que vão pensar de você. Há um general à sua frente, o rei de reis, senhor de senhores, falando, vem sobre a minha palavra. E sobre a palavra dele você pode andar sobre as águas, meu irmão. Isso é sobrenatural. É sobrenatural. Ninguém andou sobre as águas, só Jesus e Pedro, mais ninguém. Aí imagina, dia seguinte, eu conto isso, igreja primitiva. Aí tá todo mundo lá, porque na hora do culto vem todo mundo, né? Na hora de andar sobre as águas, aí na hora do culto vem todo mundo. Os holofotes, liga, Instagramável, liga live, tá lá. Aí eu imagino os caras, ontem estávamos numa tempestade, ontem o mar estava revolto, e alguém andou sobre as águas. A igreja, uou! Eu imagino o Pedro falando, esse cara fui eu que andei sobre as águas. Isso que eles estão falando, fui eu que andei sobre as águas. Porque eu decidi pular de um barco, porque eu decidi ouvir uma voz. Amados, eu não quero ficar contando milagres do que os outros fizeram. Eu quero, como Pedro, contar milagres do que eu estou vivendo com Deus. Eu quero contar daquilo que eu estou experimentando com Deus. Só que para isso você vai ter que vencer a sua incredulidade. Você vai ter que ouvir uma voz, você vai ter que marchar na direção dessa voz. No meio da maior tempestade da tua vida. Eu não sei o que significa para alguém aqui hoje. Marche diante da voz de Deus. Marche diante do que a Bíblia está dizendo. Marche de acordo com o que o céu está soprando. Não é as circunstâncias. Porque pelas circunstâncias todo mundo ia ficar no barco. Não é pelas circunstâncias. O barco era o lugar mais seguro, mas não era. O lugar mais seguro é debaixo da palavra de Deus. E Pedro entendeu isso. Então quando a gente pisar lá na terra, eu estou preparando você para lá, se você não entendeu ainda. Eu sei que vai voltar muita gente. Deixa eu ver. Oi, tem uma terra mesmo, né? Vocês parcelaram no cartão, como é que foi esse negócio aí? É os incrédulos, aqueles que vêm só depois do milagre pronto, sabe? Faz parte também do jogo, meu amado. E que venham e que sentem à mesa e que comam do pão. Mas eu e você estamos no meio do milagre, debaixo de uma palavra. Eu e você estamos no olho do tempestade, da furacão. Eu e você somos aqueles que vão pro chuveiro e a nossa alma grita, mas a gente fala, Deus tem uma palavra. Deus, eu estou aqui debaixo de uma palavra. Deus, a minha força, a minha alma diz não, a minha alma diz grita, a minha alma fala que não vai dar. Mas o Senhor tem me tomado pela mão, como disse Isaías, me guiado. A destra de Deus nos conduz. Não temas, não te assombre, não te espantes. Eu sou o teu Deus, Fernando. É isso que Deus está falando para você nessa manhã, meu querido. Ou você ouve a alma, ou você ouve a galera, ou você ouve a voz de Deus. Você escolhe quem você quer ouvir. Quarto de hoje, a gente precisa terminar. Deus não terminou a sua história. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Gênesis 50, 20 diz, vós da verdade intentaste. Agora eu já caí lá em José. Vós intentaste o mal contra... Porém Deus... Aí, o que é isso? Os irmãos venderam ele, jogaram ele no poço. Não, dá para ganhar um dinheirinho com esse menino. Vamos vender ele para os ismaelitas. Venderam ele lá. Agora, José... com o anel na mão, José no trono, ele diz, vocês intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Todo o mal que você está passando, amado, vai ser para você se levantar, para dar testemunho, para sarar outras vidas, para curar outras famílias, para você testemunhar daquilo que você viveu com Deus. Entenda isso, esse é o processo, primeiro em nós, depois através de nós. Aí você fica, eu não vou, então não vai, fica aí chorando. Vence, cresce, avança e depois testemunha disso para a glória de Deus. É o que José está falando. José podia ser vingativo. Agora eles vão ver. Enxugar o veneninho. Pegar o anel, rodar assim. Eu vou falar. Não. Era um homem segundo o coração de Deus. Com o coração quebrantado. Onde que eu estou? Em Gênesis. Então você conhece José. Passou pelo poço, pela rejeição, pela prisão, pela injustiça. E você sabe que em muitos momentos parecia que o sonho dele, aquele sonho dos lírios, do campo, aquelas coisas, dos feixes... tinha acabado, mas o céu ele nunca perde o controle sobre a nossa história. O céu não perdeu o controle sobre a história de José. O céu não perdeu o controle sobre a história de Josué, sobre Davi, qualquer outro herói que você queira colocar. O céu não perdeu o controle sobre a sua história, meu amado. Quando Deus ele libera um propósito, o processo ele não pode, o processo não pode ter o poder de cancelar a promessa. Consegue entender isso?
O processo que nós estamos passando como igreja, que você está passando na sua vida pessoal, não tem o poder de cancelar a promessa de Deus. É você que na incredulidade fica com medo. Só avança, só é resiliência, cresce. Deus está fazendo você ser forte. Deus está forjando em você um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Então olha para cima, olha para o alto. Paulo falou, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Eu avanço. Então é isso, é dessa forma que nós vamos avançar. Então para a gente terminar aqui hoje, eu quero dizer que se você entrou aqui pensando, a minha vida travou, eu perdi tempo demais, nada mais tem jeito. Deus está mandando eu dizer algo para você. Ele está dizendo hoje, e eu falo isso com a mão na Bíblia, que Ele ainda está escrevendo uma história sobre a tua vida. Deus não acabou, meu amado. Deus não acabou. Diga aí para você mesmo, diga, Deus não acabou a minha história. Diga isso. Você acha assim, Deus já acabou. Deus está escrevendo. Põe para mim na tela. O processo ele não é fim, ele é uma preparação para o propósito. A gente está sendo preparado. A gente não sabe o que vai ser nas próximas décadas. A gente não sabe o que vai ter lá na frente. Deus está nos preparando. Quando eu olho para a minha vida, foram 30 e... Eu estou com quantos anos? 37. Foi pelo menos aí 30 anos de preparo para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo agora no meu ministério. Não é que Deus preparou 5 minutos, um dia. Foi uma vida de preparo. Por quê? Porque a gente não vai correr uma corrida de 100 metros. A gente vai correr uma maratona com Jesus. Tem que ter preparo, tem que ter resiliência. Quinto e último de hoje. Quem crê se move. Tem alguém aqui que está pronto para se mover? Então você crê. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então toda fé verdadeira, ela vai gerar movimento. Existe uma métrica, eu tenho pregado às quintas-feiras sobre alguns milagres de Jesus. Aqui também eu preguei recentemente. Existe uma métrica, quando você vai ver os milagres na Bíblia, qualquer um, Bartimeu, gritou, fez alguma coisa, ei, filho de Davi, ei, gritou. O que é? Se moveu. A mulher do fluxo de sangue, eu preciso tocar nele, o que é isso? Movimento. Acabei de falar Pedro, né? Pedro se movimentou, saiu do barco. Então olhe para essas métricas bíblicas, veja como a Bíblia é clara. Quem crê, não é que fala que crê, tem que se posicionar, tem que se mover, tem que avançar. Então não é hoje você levantar a mão aqui e gritar, isso faz parte, mas é você sair daqui disposto a se mover por isso, porque o jogo é quando a gente sair daqui. É amanhã, segunda-feira, que eu sei que o leão bate na sua porta, que o desânimo vem, que a realidade pinta, que você está lá, que você fala, meu Deus do céu. É para isso que Deus colocou aqui ouvindo essa palavra hoje. Para que você tenha uma semana de avanço, uma semana onde você vai, sabe, vencer os limites. Então a fé, ela não tem nada a ver com uma passividade espiritual. A fé, ela é um movimento baseado na palavra. Então qual que é a passividade espiritual? Porque isso é pior. Se eu ouço tudo isso e não faço nada, ai, mata, isso aqui gera dá dentro. Então isso aqui, como eu falo, você tem que sair daqui mordendo a mesa, com os pés no peito, saindo daqui e falar, não importa quem se levante contra a minha vida, não. É assim que tem que ser guiado. Por isso que eu falo, eu venho aqui cultuar, você vê, na abertura do culto eu já estou gritando, nem minha corda vocal acordou, mas eu já estou acordando ela. Vai ter que... Por quê? Porque é de toda força e entendimento com tudo que nós temos a Jesus. Agora essa vida que o povo... Eu tenho levantado uma guerra no bastidor da igreja, nos cultos, eu vou nos grupos que eu estou falando de liderança. Essa vida apática do povo que vem cultuar Jesus, que nem um morto-vivo, que chega... e aí? Vamos lá, graça e paz. Amado, o que é isso? Isso aí não representa a glória de Deus. Isso tem nada a ver com a graça, isso tem nada a ver com o que Jesus fez na cruz. Não tem nada a ver. Eu sou melancólico, meu temperamento. Você é filho de Deus. Para de colocar um rótulo. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Você é filho amado de Deus. O seu temperamento não te define, meu querido. O que te define é o sangue vertido na cruz. Aí você fica pegando esses rótulos, falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Fala que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Fala que você é eleito em Cristo Jesus. É isso que eu sou em Cristo Jesus. Então eu vivo de acordo com a identidade da cruz, não com a identidade do rótulo do colérico. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sou de Sagitário, eu sou de Virgem, ascendente não sei o quê. Eu sou de não sei o quê. Aí eu fui longe, né? Deixa eu ver o meu mapa aqui, deixa eu ver não sei o quê. Mas vê o que a Bíblia diz a teu respeito em nome de Jesus. Deixa eu ver o que o Léo Dias vai falar lá. Deixa eu ver o que o Leão Lobo. Deixa eu ver o que... você está ainda vendo essas coisas, por isso que você está travado na vida. Está se alimentando disso. Se é o que você come, meu querido, você está se alimentando de muita coisa errada. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Acorda, o primeiro pensamento é Jesus. Acorda e começa a declarar como vai ser o seu dia. Começa a visualizar como é que vai ser seu dia. Eu vou acordar, vai acontecer, o chefe vai chegar, vai não sei o quê. É outro jogo esse aqui. Esse aqui é o jogo das pessoas que vivem pela fé. Agora acordar, o ônibus não me pegou na hora. Passou na catraca. Os meus direitos, você passou na minha frente no ônibus. E não sei. Cara, você está nesse lugar ainda? Sai disso aí, cara. Eu preciso terminar o culto. Dou 10 conto para quem fazer
Eu prefiro terminar o culto. Aí todo mundo querendo dinheiro. Você vê assim as pessoas. Aí que você pega o povo. 10 conto depois. Passa o pix que eu faço. Posso falar algo forte para você para a gente terminar? A fé que não gera um movimento é apenas um discurso religioso. Clebão, se não gerar um movimento... Eu sei o que eu estou pregando, amado. Para eu pregar isso aqui, eu tenho que viver isso aqui. Se não gerar um movimento... Tem mulher da Reaviva aqui? Que eu falei com as mulheres da Reaviva? Vocês sabem o que eu estou falando. Se prepara para as minhas próximas 2 pedradas em vocês. Pastor Kleber me pegou aqui e falou: Bispo, eu estava ouvindo a aula do Reaviva. Bicho, eu acho que todo homem tinha que ouvir aquilo lá, hein? Amém. Tu dizes, como disse Jesus, tu dizes. Mas se não tiver, é um discurso religioso. Então hoje o povo de Deus se tornou o quê? Especialista em falar de uma fé teórica. O povo se tornou especialista em falar que crê em algo, mas que não está disposto a viver por aquilo que fala. Então quem realmente crê, não fica parado. Quem realmente crê... Então, eu estou cansado, Bispo Fê. Então respira. Todo mundo pode cansar. Os valentes também cansam. Lembra de Eliezer com a espada lá? Cansado, mas não largava a espada. Os valentes cansam. Cansam, lutar cansa, eu sei o que eu estou falando, mas a gente não desiste, a gente recupera fôlego, respira. Então, se você entrou aqui hoje sem expectativa, acreditando, eu estou dizendo para você da parte de Deus, mas Deus te trouxe aqui para lembrar que ainda existe mais graça, existe mais crescimento, existe mais restauração, mais maturidade, mais fruto, mais propósito, mais vida financeira, mais realização, existe mais. O céu não terminou com a sua vida. Não aceite o final quando Deus está chamando de meio, não aceite o ponto final quando Deus está fazendo uma vírgula. O céu não perdeu expectativa sobre você. E eu termino falando sobre Lamentações 3:22, que diz assim: as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ou seja, enquanto houver um amanhã, amado, tem que haver esperança em nós. As misericórdias do Senhor se renovam. Amanhã vai se renovar de novo. O que é isso? É o maná diário, é a provisão diária. Toda manhã se renova as misericórdias. E diz que grande é a fidelidade do nosso Deus. Então, enquanto você tiver uma promessa, vai existir um futuro. Enquanto tiver um amanhã, vai ter alegria, vai ter renovação. E quando Deus estiver no controle da sua vida, é o tema de hoje, ainda vai existir mais. Se Deus está no controle, amado, existe mais. A gente vai possuir a nossa terra lá, vai pisar lá. Que isso? Só estamos começando. Os caras falam: mas agora a gente vai descansar. Filho, eu nem comecei. Nem começamos. Minha esposa fala: mas eu falo, se nem começou, como as crianças ainda estão morando com a gente. Calma, a gente só está preparando esses meninos aqui. A gente nem começou ainda o jogo. A gente está só na preparação. Enquanto estivermos com Deus, ainda existirá mais. Então a afirmação, eu encerro falando Efésios 3:20, que é o tema de hoje. Ora, aquele que é poderoso, perissou, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Significa que Deus, amado, Ele não para no meio do trabalho. Significa que Deus, Ele não tem um campo limitado para agir. Significa que Deus, Ele não trabalha com o campo, como eu disse, do suficiente. Eu posso ir até aqui, galera. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Quírios, o Deus supremo. O Deus que está sentado em um alto e sublime trono. Aquele que rege as nações. Aquele que é a brilhante estrela, o sol da justiça. Aquele que é o nome sobre todo o nome. É esse Deus que nós estamos cultuando. É esse Deus que está nos impulsionando. Significa, igreja, que Deus não está trabalhando num campo limitado. Deus, Ele não trabalha com o campo do suficiente. Deus trabalha, nós vimos lá Paulo falando, com o campo do além. Deus trabalha com mais que o suficiente. Então talvez essa seja a maior batalha mental de muitas pessoas aqui, voltar a acreditar no que a Bíblia diz. Talvez você venha aqui hoje para voltar a acreditar no que a Bíblia diz, porque você está acreditando muito na sua realidade, você está acreditando muito nas coisas que estão falando lá no teu bairro, lá na tua empresa. E hoje eu estou aqui como profeta de Deus falando: ei, a Bíblia diz isso a seu respeito. Você vai escolher ficar com o teu chefe, com a tua vizinha, ou com a Bíblia está dizendo? Existe mais de Deus, meu amado. Existe mais crescimento, existe mais cura, existe mais propósito, existe mais vida, existe mais que Deus quer fazer nessa manhã. Porque o medo tentou limitar muita gente aqui, o deserto tentou acomodar você, mas você não vai viver com a dor do joelho, você não vai viver no deserto limitado. Deus está falando para você: as circunstâncias não vão convencer você que acabou. Eu sei que elas estão gritando aí: acabou, já era, não dá mais. Eu sei, elas gritam para mim também. Mas o céu manda dizer nessa manhã: Deus não terminou a sua história. As misericórdias dele já se renovaram. Vem cá, Mills, que em nome de Jesus, já chamei 10 vezes. As misericórdias não se limitam, elas se renovam toda manhã. Diz: grande é a tua fidelidade.
de geração em geração. Diz que esse é o nosso Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, Deus só fez lá em 80, lá em 90. Ele fez com Abraão, mas Ele fez a Jacó, Ele fez em Isaac, Ele fez com José, Ele fez nas 12 tribos. A bênção para Deus manifestar sobre nós nesse tempo, igreja. E Ele traz você aqui nessa manhã, talvez para lembrar que o deserto não é o teu lugar. A sua frustração emocional, financeira não te define. O abuso na infância não te define. O que o jornal diz não te define. O que as pessoas estão gritando ao seu lado, o que a miséria diz, não dita a tua vida. A Bíblia diz: perissou. O meu Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto eu penso, tudo quanto eu imagino, tudo quanto eu peço. Você pode pedir algo extraordinário. Deus está falando através de Paulo que Ele faz além do que você pode ver, além do que você pode enxergar. Você pode estar falando: Deus, eu só quero ser um pouquinho feliz com meu marido. Deus está falando: eu tenho restauração para o teu casamento. Deus, eu só quero não ficar na dívida. Deus está falando: eu tenho mais que o suficiente para a tua conta bancária. Deus, eu só quero vender 10. Deus está falando: você vai perder a conta. Os peixes vão ser muitos como Pedro. Os barcos vão a pique. Não, Deus, é só um pouquinho. Deus está falando: estende o todo da tua habitação. Não impeças, porque transbordarás para a esquerda, transbordará para a direita. Coloca para mim Hebreus 10:23, igreja. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Eu termino dizendo: continue firme, continue avançando, porque quem fez a promessa é fiel. Quem te prometeu não foi o bispo Fernando Brant. Quem te prometeu foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Ele diz: grande é a minha fidelidade. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por mais um dia nos teus átrios. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito. O Senhor tem nos pegado pela mão de fato. O Senhor tem nos conduzido de fato num caminho. O Senhor tem, Pai, nos dado direção. E nessa manhã não foi diferente. Não faltou exortação, não faltou. Pai, eu te louvo porque hoje o Senhor nos livra de toda mentalidade errada. O Senhor nos livra de toda visão deturpada. Pai, a nossa vida velha não vai determinar aquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. Eu oro, Deus, todos aqueles que viveram frustrações, todos aqueles que viveram medo, aqueles que viveram angústia, aqueles que viveram relacionamentos falidos, aqueles que viveram relacionamentos quebrados. Tu és um Deus de restauração. Pai, hoje é uma manhã onde o Senhor está fazendo coisas novas. Oh, Pai, o novo de novo e de novo e de novo. O Senhor está nos lembrando, Pai, que nós podemos ir além, que nós podemos avançar, que nós podemos conquistar. Oh, Deus, eu oro que toda incredulidade hoje caia por terra, que toda incredulidade daquilo que tu podes fazer, que toda incredulidade, Pai, em casamentos saudáveis, em relacionamentos amorosos, Pai, em vidas financeiras, em empreendimento, Jesus, em vidas emocionais, Pai, em curas físicas, emocionais. Deus, que todo tipo de incredulidade nessa hora seja desfeita, Deus. Nós não queremos viver, Pai, aquém daquilo que tu tens. Nós não queremos viver, Pai, longe das tuas promessas. Nós não queremos viver, Pai, longe do teu querer. Nós hoje dizemos: eis-nos aqui, Pai, cumpre em nós o teu querer. Ajuda-nos a enxergar com os olhos da fé. Ajuda-nos a enxergar, Pai, na perspectiva do alto. Ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais crescimento, ainda mais alegria, ainda mais plenitude, ainda mais. Existe mais, igreja. Existe o muito mais de Deus. Perissou, Pai, é além, é mais que o suficiente. Deus, o Senhor não está preso. O Senhor não vive, Pai, de acordo com a previsibilidade do homem. Deus, o Senhor vive de acordo com o teu poder que opera em nós, e diz que esse poder faz infinita, o abundante, o excessivo, o extraordinário, o fora, o além, o acima, o superior. Deus, tu não trabalha nesse campo suficiente, tu trabalhas no campo do além, Jesus. Nós te louvamos, nós te damos graça, Jesus, porque mais uma vez nós recebemos uma palavra de impulsionamento, nós recebemos uma palavra, Pai, de exortação. Deus, nós não queremos estar fora da tua vontade. Não é na escassez, Pai, não é no egocentrismo,
egocentrismo, Jesus, não é na teologia da prosperidade, mas é na prosperidade bíblica que nós queremos estar posicionados. Nós queremos estar posicionados no teu querer, Jesus. Oh Pai, nós não aceitaremos viver abaixo daquilo que o Senhor já preparou de antemão. Disse o apóstolo Paulo que o Senhor preparou uma carreira que nos foi proposta. Nós queremos correr com perseverança essa carreira, não olhando para a esquerda, não olhando para a direita, jamais olhando para trás, mas nós queremos avançar para as coisas que estão diante de nós. Pai, manifesta, Deus, em nós, Jesus. Manifesta em nós o teu querer, Jesus. Oh Deus, Jesus, nome sobre todo é o teu, Pai. Você pode, meu amado, levantar suas mãos aos céus nessa hora e contemplar no espírito de gratidão aquilo que Deus já fez. Comece a agradecer, comece a dizer obrigado pela provisão, obrigado pela cura, obrigado pela restauração. Ei Deus, 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 estás aqui, Jesus. Oh, entronizado entre nós, Jesus. Entronizado entre nós, Deus. Oh, Jesus. Contemplamos aquele que vive, contemplamos aquele que faz infinitamente mais. Oh, Jesus, Jesus, Deus do de repente, Deus do sobrenatural, Deus que diz: não temas, não te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu vou adiante de ti, Pai. Tu já fostes à nossa frente, Deus. Tu já colocaste um caminho no deserto, rios no ermo, Jesus. Deus, nós decidimos hoje enxergar com os olhos da fé, Jesus. Nós decidimos hoje, Pai, enxergar na perspectiva do alto. Nós decidimos hoje, Deus, nós decidimos crer somente em Ti. Fechamos, Pai, os nossos ouvidos para toda voz que não vem de Ti, Jesus. Toda seta, todo dardo, Pai, envenenado do maligno. Hoje, Pai, nós fechamos isso. Pai, as vozes da alma não vão falar mais alto do que a voz do Espírito. Oh Deus, as vozes do mundo não serão mais altas do que as vozes que vêm de Ti, Pai, a voz do céu. Oh Jesus, não nos conformamos com este século, não nos conformamos com este mundo, mas hoje, Pai, mais uma vez nós fomos renovados, fomos transformados, Jesus, por esta mente renovada, Jesus. Estamos prontos, igreja. Estamos prontos, igreja, para viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Estamos prontos, Cristo vive, para viver a boa, a agradável e perfeita. Tem alguém que está pronto comigo, com as mãos aos céus? Eu declaro que você sai daqui hoje para viver a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Eu declaro que você viverá uma semana inigualável. Eu declaro que os sinais vão te acompanhar os que creem. Eu declaro que você vai ver o resultado de tudo que você ouviu aqui hoje manifestado ao longo dessa semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, amado, até os confins da terra, você vai experimentar de portas abertas. Você vai experimentar de um Deus lhe guiando, de Deus lhe tomando pela tua mão. Ele está dizendo: não te esqueças, não te atemorizes, não te assombres, o teu Deus já foi adiante de ti. E nós saímos daqui, Cristo vive, crendo que o muito mais de Deus já nos foi liberado. A palavra de vitória já nos foi liberada. Recebemos em nossos corações, eu declaro, a paz, a graça, as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes sobre a vida dos que creem. E aqueles que creem, que vão viver mais do que estão vivendo. Aqueles que não aceitaram viver abaixo do que Deus preparou, diga:
vitória aí no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se Deus diz, está feito. Eu espero você amanhã para a gente continuar nesse lugar de fé, nesse lugar de avanço, culto de oração e confissão. Antes de você sair daqui, abraça quem está do seu lado e fala: não aceite viver aquém do que Deus já decidiu que você vai viver. Não viva abaixo, diga: existe mais. Bom dia, Igreja de Cristo. Boa semana a todos.